Olá pessoal, esse é o canal Rodrigues Gurgel e hoje vamos viajar por um mundo completamente estranho e iremos listar 10 fatos estranhos para os dias atuais. O mundo costumava parecer completamente alienígena, muito diferente do que conhecemos hoje. Mas antes se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado toda vez que postarmos um vídeo novo. Vamos começar! Floresta tropical na Antártida é uma terra desolada e congelada, além de icebergs, neve, ursos polares ocasionais ou pinguins e gelo. Mas nem sempre foi assim. Cerca de 90 milhões de anos atrás, havia uma floresta tropical inteira na Antártida. Em fevereiro de 2017, uma amostra de núcleo de sedimento foi retirada do fundo do oceano ao largo da costa da Antártida, contendo restos fósseis dessa antiga floresta pantanosa. O clima era surpreendentemente ameno, tão quente quanto um agradável dia de primavera em partes da Europa, com temperaturas médias de 12 graus Celsius e verões chegando a 19 graus Celsius. Rios fluíam e o solo era tão rico que preservava perfeitamente pólen antigo e raízes, permitindo aos cientistas verem as estruturas celulares sob o microscópio. Como essa floresta tropical existia tão perto do Polo Sul? Bem, naquela época, a Antártida não era o gigante gelado que conhecemos hoje. Quase não havia camada de gelo e os níveis de dióxido de carbono no ar eram muito mais altos do que são agora, criando um efeito estufa que mantinha as coisas quentes o suficiente para essas plantas prosperarem, mesmo na noite polar. Montanhas subglaciais, além de um núcleo revelando esporos antigos, pólen e plantas com flores. O som de eco de rádio revelou uma paisagem completamente desconhecida, repleta de montanhas subglaciais, ou, em termos mais simples, uma vasta expansão de colinas e vales escondidos sob o gelo na Antártida, que os cientistas acreditam que foram cobertos por uma vegetação exuberante, apoiada por um clima subtropical, em vez de estar coberta pela geada de uma tundra congelada. Sem nunca pisar na área, que se estende por 32 mil quilômetros quadrados, os cientistas conseguiram mapear a paisagem e determinar seus pontos mais altos e mais baixos. Com o aquecimento da Terra, há uma chance de que no ano 3000, nossos tataranetos estarão fazendo trilhas nas montanhas da Antártida que mais uma vez se revelaram ao planeta, isso se não morrermos antes. Insetos gigantes em várias épocas da história. Havia insetos gigantes por toda parte. Mais uma coisa para adicionar à sua lista de coisas que você aprecia no mundo moderno. Os tamanhos dos nossos insetos são bem pequenos. Há 300 milhões de anos, o planeta estava coberto por vastas florestas pantanosas e a atmosfera continha muito mais oxigênio, cerca de 50% mais do que respiramos hoje. Isso criava um ambiente perfeito para moscas gigantes, do tamanho de gaivotas modernas, com asas de mais de 60 centímetros de envergadura. Imaginem essas coisas voando e zumbindo alto. Havia besouros gigantes, abelhas e outros insetos enormes, um verdadeiro pesadelo. Mas, à medida que o clima e os ecossistemas da Terra mudaram ao longo de milhões de anos, os insetos gigantes eventualmente desapareceram, dando lugar aos insetos menores que temos hoje. Árvores antigas. Existem evidências de árvores antigas na Antártida. Em uma pequena parte da ilha Alexander, localizada na costa oeste da Península Antártica, os cientistas encontraram fósseis de árvores que datam de 100 milhões de anos atrás. Seus troncos mediam cerca de 7,5 metros e ainda estavam de pé, com as raízes ainda presas ao solo de onde cresceram. A existência dessas árvores prova a teoria sobre as temperaturas da Antártida e a existência de uma vasta rede de sistemas fluviais, já que as plantas encontradas na área não teriam sobrevivido nas temperaturas geladas da Antártida moderna. Cogumelos gigantes. Cerca de 400 milhões de anos atrás, algumas das coisas mais altas ao redor eram cogumelos chamados prototaxites, que dominavam a paisagem,
atingindo alturas de até 8 metros e larguras de cerca de 1 metro. Diferente dos cogumelos que conhecemos hoje, os prototaxites não tinham os característicos chapéus, pareciam mais com estruturas de troncos maciços. Fósseis desses cogumelos foram encontrados em todos os continentes e acredita-se que desempenharam um grande papel nos primeiros ecossistemas da Terra. Seu tamanho e a disseminação global indicam que eram bem adaptados às condições da época. Bactérias antigas. Recentemente, os cientistas encontraram bactérias antigas na Antártida, como nada que já vimos na Terra antes. Essas bactérias são uma anomalia científica, pois, ao contrário da maioria das bactérias que precisam de comida, acidez, tempo, temperatura quente, oxigênio e umidade para sobreviver, essas só precisam de ar. Isso levanta muitas perguntas sobre a Antártida no passado, como as condições que levaram essas bactérias a viverem lá e se elas sempre estiveram lá ou migraram de algum outro lugar. Planeta roxo. No início dos tempos, a cor do nosso planeta seria muito diferente. Em vez do verde que associamos às plantas hoje, a vida primitiva provavelmente absorvia a luz solar usando uma molécula chamada retinal, que dá um tom roxo. Se você fosse um astronauta olhando para a Terra bilhões de anos atrás, veria um planeta roxo, uma fase que durou cerca de 1,6 bilhões de anos. Durante esse período, alguns dos oceanos da Terra também eram roxos devido a uma camada espessa de bactérias de enxofre roxo que prosperavam em ambientes pobres em oxigênio. Atividades vulcânicas. A Antártida é cheia de surpresas e uma delas é que o continente está cheio de vulcões ativos, incluindo o Monte Erebus, um vulcão de 1,3 milhões de anos que é o vulcão ativo mais ao sul do mundo, lar de um dos poucos lagos de lava permanentes da Terra. Embora não seja um planeta roxo, teria sido interessante ver a Antártida há milhões de anos, durante a formação do Monte Erebus e de outros 138 vulcões na área. O céu e os oceanos. O planeta não só tinha uma cor diferente, mas também o céu e os oceanos eram diferentes. Há 3,7 bilhões de anos, os oceanos eram verdes devido ao ferro misturado na água do mar, e o céu tinha um tom laranja devido aos baixos níveis de oxigênio e altos níveis de metano na atmosfera. Lago Vostok. Por fim, há o Lago Vostok, um lago de água doce escondido sob as camadas de gelo da Antártida, contendo 22 cavidades de água líquida. Descoberto nos anos 1970, acredita-se que, há 15 milhões de anos, o Lago Vostok era um lago de superfície, agora selado sob uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura. Os cientistas acreditam que este lago, embora isolado, é rico em oxigênio e vida, com organismos que evoluíram de maneira única e ininterrupta por 15 milhões de anos. Por hoje é isso, pessoal. Voltamos no próximo vídeo com mais informações para você. Tchau, pessoal, e até a próxima.